cá estamos. Boa noite, Isa. Boa noite. Obrigado por teres aceito este convite nesta série de lives, neste tema que acho que é tão importante nesta altura da gestão emocional e mental nesta fase de confinamento. Já vamos com esta quinta edição. Todos os convidados são especiais e tu também és, com certeza. E obrigado por teres aceito mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. Isa, eu gostava que falasses um bocadinho sobre ti, o que é que tu fazes e quem tu és, para depois entrarmos então neste tema tão bom que é esta fase, tão bom e sensível. Eu acho que é um tema de aprendizagem para todos nós. Claro que sim. Então, olá a todos, olá e obrigada pelo convite, Paulo, que é sempre bom e agradável falar contigo e partilhar aqui estas conversas, que é sempre bom. O meu nome é Isa Mestrinho, eu sou coach, eu trabalho várias áreas de desenvolvimento humano, não apenas o coaching, porque eu acredito que nós temos várias fontes de aprendizagem e desenvolvimento. E então eu selecionei algumas e aprendo outras, como a sistémica, a PNL e a quântica e outras áreas, que faz com que eu vá, inclusive a hipnose, também passei pela hipnose, faz com que vá expandindo para melhorar a qualidade das minhas perguntas. Eu acredito muito que nós somos apenas uma ínfima parte daquilo que nós somos conscientes e temos uma série de potencial para explorar ainda que não, mesmo que a gente não perceba que o temos para explorar. O que se torna bastante interessante é que quanto mais nós vamos aprofundando, e eu sou muito focada no futuro, portanto faz muito sentido o coaching, que eu não venho da área da psicologia, eu sou muito focada na resolução, ok, isto aconteceu e o que é que a gente vai fazer para a frente, um pouco como o teu vídeo que passou agora, que nós temos uma oportunidade de crescimento à frente e temos uma grande estrada, autoestrada, que vem de trás de influências dos nossos antepassados e influências daquilo que nós fomos aprendendo enquanto existência atual. E então eu tenho uma grande curiosidade, sabes, eu gosto desta área, mas eu tenho uma grande curiosidade em tentar perceber porque é que nós muitas vezes temos todas as oportunidades à nossa frente e porque é que escolhemos fazer o caminho mais difícil. E então, eu por causa desta minha curiosidade, eu vou a outras áreas para explorar e perceber e ajudar os meus clientes também nas escolhas e para eles tomarem melhores decisões na vida deles. E, portanto, é isto. Eu vim da área corporativa, atenção, eu não era da área de desenvolvimento pessoal, eu fui líder durante muitos anos, eu fui diretora financeira e diretora de recursos humanos e então possibilitou muito lidar com pessoas e eu adorei trabalhar com pessoas e o que eu gostava mesmo era de pôr as pessoas a atingir o seu potencial. Não sabia lá eu o que era coaching, atenção. Eu achava que eu tinha que tomar, não era tomar conta, era tipo tomar as rédeas para as pessoas poderem ter aquilo que conseguissem. E era muito interessante. Que as pessoas queriam, muitas vezes limitavam-se, sabes, Paulo? Era muito giro, porque as pessoas limitavam-se, punham um teto, e eu às vezes dizia assim, não, tu consegues, vamos todos, e não sei quantos, e depois a pessoa dizia assim, eu não consigo. Isso para mim não era uma opção. E eu, enquanto diretora, tinha a autonomia para dizer, não, tu consegues porque eu estou a dizer que tu vais conseguir. Claro. E então é muito giro, porque depois eu comecei a perceber que houve pessoas que foram para cargos de responsabilidade, saíram da equipa, portanto, e ainda bem, eu fiquei muito feliz por elas, porque esse é o potencial humano, que está disponível e aquilo que as pessoas se predispõem. Mas no fundo o meu percurso é esse. Eu adoro o que faço, gosto muito, vê-se pelo meu entusiasmo e gosto de fazer lives e fazer estas coisas todas, portanto, muito grata por estar aqui. Obrigado, Isa. Eu ia começar por te perguntar, mais especificamente nesta fase em que nós estamos a passar, deste novo confinamento, qual é que foi o maior desafio que tu tiveste e como é que tu conseguiste, seja profissional ou pessoal, e como é que tu conseguiste, ou que recursos é que tu usaste para ultrapassar esses obstáculos, ou esse desafio? Ok, então, olha, eu tive um grande desafio logo no início. No primeiro confinamento? No primeiro confinamento, sim, porque uma das grandes sonhos que eu tinha, que eu vim da área financeira, portanto eu sou contabilista certificada e o que eu queria mesmo era ter uma profissão que me possibilitasse estar na China a trabalhar e a viver a minha vida de forma tranquila. É um bocado assim, podia ser a China, podia ser o Japão, podia ser o que quer que seja. Até porque eu sou muito mais Coreia do Sul do que qualquer outro país asiático. Sim, porque eu sou uma grande fã de séries coreanas. E agora a parte interessante. E eu sempre quis ter uma profissão mobile.
E eu preparei, quando eu me despedi, porque eu despedi-me em 2018 e abracei a full-time este projeto de coaching, eu quando me despedi, eu quis mesmo ser mobile. Então eu dizia que eu era profissional mobile. Então eu arranjei um computador, uma placa 3G, ou que é 4G, estas portáteis, para eu conseguir trabalhar onde eu quisesse. Podia ser no banco do jardim, podia ser... Então eu queria. Só que quando houve o confinamento, aconteceu uma coisa que eu não estava à espera, que era... Todos os meus clientes estavam nas suas empresas, então eu deslocava-me às empresas, eu lidava com os meus clientes nos estabelecimentos deles, porque eu, inclusive, não tinha espaço comercial. Quando houve o confinamento, foi muito interessante, foi toda a gente para casa, eu sou mãe de 2 crianças, uma com 10, outra com... o ano passado uma tinha 9, outra tinha 11, né, como agora tem 12, e eu, de repente, tive que ser mãe, professora, e sei lá mais o quê, e ainda conseguir arranjar clientes e ser empreendedora e ser coach e ser não sei quantos e conseguir me adaptar a uma série de coisas. E o primeiro baque foi, não foi assustador, foi tipo, eu fiquei parada, assim um bocadinho. Mas eu sou daquelas pessoas que quando tem um problema, sou tipo os ratinhos, estás a ver, vai à procura da comida. Então o que é que eu fiz? Ok, eu tenho este problema, o que é que eu vou fazer com isto? E então comecei a explorar. E depois descobri imensa coisa. E descobri StreamYard, que eu não conhecia, descobri plataformas Zoom. Eu nunca tinha comprado Zoom na minha vida. Atenção, para mim Zoom era um site que ia à internet, porque eu falava com os meus clientes a tempo. Tive que aprender tanta coisa de uma só vez, tive mesmo uma overdose quase de informação. Mas o que é certo é que eu tinha um objetivo específico, que era conseguir perceber como é que eu arranjava clientes e continuava a pagar as minhas contas, estás a ver? Em casa. Então, os meus clientes que ainda tinham processos, que quiseram aceitar o Zoom, continuaram. Aqueles que não gostaram de Zoom, porque há pessoal que não gosta de online, não é? Diz que não há contacto. Sim. Disseram, olha Isa, isto é complicado para todos, eu vou ficar em casa. E está tudo bem, está no direito deles. O que é certo é que isto é tudo muito bonito, estamos todos coaches, estamos todos maravilhosos, mas a gente tem vida para fazer, não é? E então, por mais boa vontade que nós consigamos, nós também temos vida para fazer. E eu acho que essa minha primeira adaptação foi o maior desafio. Mas depois eu fiz uma coisa interessante, à semelhança do que tu estás a fazer, eu iniciei uma série de lives que me permitiu recuperar uma série de contactos, inclusive contigo, que foi muito giro, porque eu troquei tanta coisa, eu fiz para aí 30 dias de lives, ou o que foi, tive ali até o confinamento para passar. E foi muito interessante, portanto, foi um grande desafio, mas foi o meu grande desbloqueio para fazer lives, foi o meu grande desbloqueio para me dar a conhecer na internet, foi o meu grande desbloqueio para me expor. Portanto, foi isso, no fundo foi isso. Neste caso, o que estavas a falar, até falámos na live de ontem, estás a falar da criatividade, é nós olharmos para a situação e arranjar uma solução e trabalharmos na nossa criatividade. E nós já vamos falar um pouco mais para a frente como é que nós podemos desenvolver a nossa criatividade, que também falámos ontem. Entretanto, aproveita este bocadinho, este parênteses, as pessoas que nos estão a ouvir, ou que estão, ou que vão chegando, se quiserem comentar, podem comentar, que vai aparecer aqui o vosso comentário, perguntas que queiram fazer, e que ou eu ou a Isa, nós teremos todo o gosto em responder, ou uma dica, dar uma dica, ou responder a alguma dúvida que tenham. Falaste aqui na questão, portanto, dos desafios e da criatividade. Eu gosto muito de um tema que é a distância entre o saber e o fazer. Há uma distância enorme, e parece que à medida que nós vamos tendo mais idade, parece que essa distância entre o saber e o fazer vai aumentando, a lacuna vai aumentando. Porque nós sabemos das coisas. O que nós temos é que relembrar aquilo que nós já sabemos. A questão é, nós temos sabotadores internos, que nos estão todos os dias a sabotar, que neste caso é a nossa mente, que nós sabemos que não devemos fazer isto, mas fazemos. Nós precisamos fazer aquilo, mas não fazemos. Nós queremos trabalhar a nossa criatividade, estamos em confinamento, temos que trabalhar, pensar de maneira diferente, agir de maneira diferente, mas não fazemos. Consegues explicar um pouco, no teu ponto de vista, logicamente que eu tenho o meu e tu tens o teu, claro, e cada um tem o seu, o que é que está por trás desta distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos na realidade? Olha, é assim, eu gosto de explicar essa parte de uma forma assim bastante simples. Ainda ontem estive a falar na minha live por causa disso, que é,
o nosso cérebro tem funções, não é? Funções essas que são biológicas, não é? Claro. E nós sabemos que existem. E uma delas, por exemplo, é a sobrevivência. E o processo de sobrevivência e perpetuação da espécie e as necessidades básicas, a razão de existir para nós preservarmos o nosso corpo, faz com que nós despolete uma função que é de preservar energia, para quando houver uma situação de perigo, o nosso cérebro automaticamente entra em ação para nos proteger. Por isso Claro. é que isso é a preservação de energia. Quando nós estamos muito expostos a muita informação, muita decisão, muita ação, o nosso cérebro fica cansado. Por isso é que nós, quando lemos um livro, devemos ler página a página e não estar constantemente a ver quantas páginas faltam. Claro. Porque se nós virmos quantas páginas faltam, o nosso cérebro vai entrar logo e tanta coisa para fazer. Mas se nós entrarmos e começarmos a pensar, vou ler uma página de cada vez, o nosso cérebro percebe o que é que só falta aquela página. Então nós vamos página a página. E por parte interessante, quando olhamos já lemos umas 10. Porquê? Porque nós não estamos a antecipar o problema, nós estamos a fazer a nossa parte no processo. Que nos leva aqui a outro tema, que é a importância da gente controlar o presente. Porque nós não vamos... Quando nós fazemos um processo de antecipação do futuro e tanta coisa que temos para fazer e essas coisas todas, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a sobrecarregar a nossa decisão, né, no nosso cérebro, com tanta informação que o melhor é descansar, que eu já não aguento tanta coisa que eu tenho para fazer. Então eu preciso de perceber hoje o que é que eu posso fazer para dar mais um passo, que é para me aproximar das tais páginas e coisas que eu quero ler. E no fundo é um pouco isso, é essa preservação. E eu explicava um pouco com base nisto, que é, eu para conseguir decidir, eu para conseguir levar alguma coisa à frente, eu preciso de olhar e ver o que é que eu posso fazer hoje. Porque senão o meu cérebro bloqueia-me. E o amanhã não existe. O amanhã é feito no presente, o passado não existe, é feito no presente. E nós falamos também, temos falado muito sobre esse tema que é muito importante, que é nós estarmos no presente. Quando nós conseguimos realmente estar no presente, não há ansiedade, não há incerteza, porque nós estamos a construir aquilo que nós queremos amanhã no presente. E então o que é que acontece? A nossa mente, na maioria dos casos, está sempre a viajar entre o passado e o futuro. Ou algo que já aconteceu, ou algo que ainda não aconteceu, antecipa e traz-nos essas emoções de ansiedade. Quando nós conseguimos direcionar a nossa mente para o aqui e agora, para o presente, para mim, e eu acredito, e tenho experiência disso, é se calhar o pilar número 1 para nós ultrapassarmos as ansiedades, as incertezas e vivermos um dia de cada vez. Porque nós não sabemos se estamos vivos amanhã. Não, a gente não sabe. O nosso coração pode parar de bater esta noite, nós não sabemos. Então, para que antecipar? E 90% dos casos das ansiedades até acabam por não se concretizar. Porque a antecipação é uma saturação. A antecipação do resultado vai saturar o meu presente com uma coisa que eu ainda tenho que fazer no futuro. Claro. E então, por isso é que, assim, nas empresas fala-se muito no plano estratégico, fala-se muito nos planos operacionais, fala-se muito na gestão do tempo, gestão de prioridades. Para que é que se fala disso? É uma forma segregada de colocar no hoje aquilo que precisamos de alimentar para alcançar um potencial futuro. Que muitas vezes se torna bastante interessante, que muitas vezes é superior ou não tem nada a ver com aquele futuro. Por isso é que os planos devem ser feitos de forma estruturada para antecipar riscos. Mas têm que ser flexíveis para quando houver um risco diferente daquele que foi antecipado, que a gente não sabe, que é uma oferta do futuro, conseguimos adaptar também. E essa parte que tu falaste excelentemente bem, do presente porque é hoje que a gente pode mudar, é hoje que podemos fazer alguma coisa, não é amanhã, é hoje. Exatamente. É o mais básico possível. E já que estamos a falar na mente, vou aproveitar que falar sobre as nossas duas mentes que nós temos, a mente consciente e a mente subconsciente, que eu já aqui também falei em outras lives, que é a nossa mente consciente ou a nossa mente tem, em média, por dia, 60 a 70 mil pensamentos. Não são 60 ou 70, são 60 a 70 mil. A maioria deles são inconscientes, nós nem nos apercebemos que eles entram e saem.
ok? Portanto, isto é um trânsito infernal nesta máquina que está aqui a receber esta informação. Portanto, é muito importante que nós consigamos fazer uma ginástica em que não vivermos segundo a nossa mente, ok? Estarmos como conscientes dos nossos pensamentos. Depois temos a nossa mente subconsciente, que é o nosso armazém de informação, onde nós temos a nossa programação. A nossa mente subconsciente é como se fosse um disco rígido de um computador com um programa que está a correr, ok? E o que é que lá está a correr? Hábitos que nós temos, crenças que nós temos, tudo aquilo que nós acreditamos ser verdade para nós, na nossa perspectiva do mundo, e que está a correr 95% do nosso dia é feito através desse programa que vem a correr do nosso subconsciente. Apenas 5% da nossa mente consciente é que está ativa. Isto quer dizer o quê? Que nós estamos a ser robotizados, entre aspas, ou mecanizados pelo um programa que nós já temos interno e que nos comanda 95% dos nossos dias. Como é que nós conseguimos desconstruir isso? Ou como é que conseguimos construir um novo software da mesma forma que estes entraram lá? Que foi através da repetição. Faz sentido, Isa? Claro que sim, faz. Isto faz-me lembrar aqui uma coisa muito interessante. Eu nunca fui muito boa aluna à história, porque eu achava uma seca estar a estudar tudo que era monarquia e não... Pronto. Mas há uma coisa que eu aprendi em história. A história é um conjunto de acontecimentos que ocorreram, que tiveram determinados resultados, que nos ajudam a tomar melhores decisões no presente, para evitar os mesmos problemas no futuro. E no nosso inconsciente é exatamente isso. É uma biblioteca gigante de coisas em que nós nos permitimos consultar sempre que a gente quiser, se a gente quiser, para evitar situações e problemas no futuro. O que acontece é que muitas vezes nós escolhemos não olhar para essas histórias. É mais confortável emocionalmente não olhar. E então elas vão aparecendo na nossa vida através dos nossos comportamentos e nós vamos nos permitindo viver algumas dessas histórias ou evitando outras. Mas a gente não se pode esquecer que isso faz parte de nós, estar aqui no nosso inconsciente. E vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde vem. Agora, o grande desafio é este, que é, quando surgir, vamos outra vez ao agora, o que é que eu vou fazer com isso? Porque ele vai aparecer. Quando surgir esse pensamento, quando surgir essa vontade, quando surgir essa história que me doeu em algum momento da minha vida, o que é que eu vou fazer com ela? Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu utilizo aquela história para lidar com ela de forma consciente, com as aprendizagens que eu já tenho, com as novas histórias que, entretanto, eu aprendi. Ok, perfeito. E então eu lido com isto. Ou então eu esqueço e digo assim, eu não quero lidar com isto, então vou repetir o padrão até aprender a lidar com isso. Porque ele vem através do inconsciente, através dos meus comportamentos, eu vou-me sentindo nervosa, vou evitando o conflito, não candidato-me àquele emprego porque acho que não consigo, e assim sucessivamente. Portanto, o nosso consciente, ainda há pouco estávamos a falar disso, para mim o nosso consciente é tipo o nosso volante, estão a ver? Em que a gente pode virar para ali, virar para ali, e temos que dar alguma direção. Porque o nosso inconsciente está lá. Aquela mente, a bolsa, a grande bolsa, está lá. Houve um motivo por eu ter falado agora neste tema, nesta live, na mente consciente e mente subconsciente, porque é assim, mais ainda agora nesta fase, esses 95% que estão o dia inteiro a controlar-nos através do programa que nós temos instalado, ainda é mais evidente. Porquê? Vêm os medos, vêm as crenças, vem aquilo que nós enraizamos e programamos durante a vida inteira. Então, numa fase de medo, uma fase de ansiedade, uma fase de pânico, uma fase de incerteza, esse programa, esses 95% ainda estão a trabalhar numa rotação ainda maior do que em termos normais, sem ser em fase de confinamento. É preciso termos um bocado de consciência e perceber o que é que vem desses 95% desse programa que nós já temos instalado. De onde é que vêm os medos? Temos consciência. Como é que nós conseguimos mudar a nossa perspectiva daquilo que nós queremos, focarmos naquilo que nós queremos, nos objetivos que nós queremos? Porque também, e queria que tu agora também que desse a tua opinião sobre uma questão que é,
quando nós nos apercebemos que estamos a ser comandados, entre aspas, por esse programa que está no nosso subconsciente, que são os hábitos, são os paradigmas, são chamados paradigmas. Os paradigmas não são mais do que conjunto de hábitos. Conceitos, não é? Conceitos e hábitos que nós criámos ao longo da vida e ficaram enraizados. E eles ficaram lá através de repetição. Eu costumo dizer, eu falo sempre em 2 exemplos, como é que esses programas foram instalados, da mesma forma que nós aprendemos a andar de bicicleta, foi através da repetição. Como é que nós conseguimos conduzir um carro, foi através da repetição. Tanto repetimos, que se tornou inconsciente e já fazemos automaticamente, sem precisarmos de pensar os passos que temos que dar. Portanto, isso é um exemplo de todas as crenças e todos os programas que nós temos também foram colocados lá, nos nossos paradigmas, da mesma forma. Por ouvir, por acreditar, por os nossos pais, a educação, etc, etc. Porque quando nós temos a percepção que realmente que esse programa que nos conduz 95% do nosso dia, é que nós somos literalmente conduzidos. Nós pensamos que não. Exato. Somos literalmente conduzidos. E às vezes se pergunta, mas porquê é que fizeste isto? Epá, não sei. Mas sabes que podias fazer... É como se o carro estivesse a andar. Sim. Exatamente. Mas podias fazer melhor. Pois, eu sei que podia fazer melhor, mas eu fiz desta forma. Mas porquê? Não sei. A resposta é eu não sei. E isso são programas que nós temos instalados. E isto faz com que nós consigamos olhar para os nossos comportamentos, para os nossos hábitos de outra forma. E tomarmos uma decisão. O que é para ti, Isa, uma decisão nesta fase de confinamento, quando nós temos que podemos, eu não gosto de usar a palavra podemos. Quando nós podemos fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Qual é o peso que uma decisão comprometida tem quando nós tomamos realmente essa decisão comprometida? Principalmente nesta fase. Olha, eu vejo isto uma perspectiva assim de resultado. Que é o quê? Quando nós temos alguma coisa que manda na nossa vida, como é um confinamento, em que nós começamos a ter resultados inesperados, significa que nós não estávamos a controlar 100% da nossa vida. Significa que havia alguma força maior que controlava a nossa vida e não éramos nós. Nós controlávamos o nosso desempenho no posto de trabalho, mas nós não controlávamos a nossa carreira. Nós controlávamos a nossa vontade de ir ao supermercado, mas não controlávamos muitas vezes a nossa despensa e começou a haver escassez. Ou seja, houve inclusive o nosso dinheiro. Houve uma série de resultados que começámos a ver na nossa vida que foram inesperados. Porque antigamente, né, num momento normal, tudo era expectável. Só que de repente houve aqui uma força maior e os nossos resultados desapareceram todos. Quando os nossos resultados desaparecem das nossas mãos e supostamente são nossos, então eles não eram nossos. Nós nos controlávamos e nós só conseguimos tomar conta da nossa vida quando nós controlamos os nossos resultados. E aí vêm as decisões. Porque olha só, as decisões é aquilo que eu deliberadamente tenho intenção para a minha vida. Se eu tomo decisões com base numa história, ou no tem de ser, ou se não for assim, não és assim, isso acontece muito com várias faixas etárias, géneros, etc., não é? Se nós se formos honrados a cumprir o tem de ser, em vez de ser aquilo que eu quero, não é? Então nós não estamos a tomar decisões, nós estamos a fingir que estamos a tomar decisões, não estamos a tomar decisões nenhumas, nós estamos só a honrar a história que nós viemos do passado. Mas há pouco falaste de uma coisa muito importante, que é como é que nós mudamos isso, como é que nós de repente passamos a ter consciência daquela realidade, daquilo que nós somos comandados, como é que nós percebemos que o nosso carro continua a andar e eu não estou a dirigir o meu volante. Como é que a gente faz isso? Olha, há um pressuposto que para mim é aquele base, que é através da educação. Quem já leu coisas do Napoleon Hill, ele fala imenso disso, que é se a minha mente consegue conceber, eu consigo criar. Isa, desculpa estar a te interromper. A tua qualidade a qualidade de imagem está muito fraca. Vê lá se tens aí problemas com a rede. Não, isto não diz nada. Portanto, não. Olha. Não. Ok, então vá, continua. Estavas a falar do Napoleon Hill. Pronto, estava a falar do Napoleon Hill. Não tenho sinal nenhum, portanto nem te consigo ajudar. Sim. Estava-te a falar do Napoleon Hill. O Napoleon Hill diz assim: tudo o que a mente consegue conceber, ela consegue criar, certo?
O que é que acontece? Quando os nossos óculos estão tão baços que nós não conseguimos criar coisas diferentes, nós nem sequer estamos a conseguir, não conseguimos ver coisas diferentes, nós não vamos criar coisas diferentes. Então, o primeiro passo para mudar qualquer tipo de conceito deve ser a educação. Nós devemos introduzir nova informação para conseguirmos expandir e limpar as nossas mentes, eu costumo dizer, as nossas lentes. Para quê? Para conseguirmos ver melhor. Porque se a gente não consegue ver o que está à frente, a gente não vai conseguir materializar coisas diferentes. Então, a educação é uma oportunidade, atenção, não é uma obrigação, é uma oportunidade de nós limparmos as nossas lentes. Só que há uma coisa, que eu acho que aí é que vem a maior indecisão das pessoas. É quando nós nos predispomos a viver e a abrir e limpar as nossas mentes, nós temos que ter a coragem de libertar o passado. E libertar o passado muitas vezes, emocionalmente, é libertarmos pessoas que às vezes são os nossos pais, os nossos irmãos, os tios, os primos, e que nos limitam essa expansividade. Limitam, coitados, através daquilo que eles aprenderam também, as lentes que eles tinham. Só que nós, como gostamos, que é uma das necessidades que nós temos, é de conexão, de amor, gostamos de pertencer a algum lado, lidar com essa desconexão e lidar com esse potencial de solidão é tão doloroso que as pessoas escolhem simplesmente não aprender para não ter que decidir diferente. Porque enquanto não souberem, vão decidir exatamente aquilo que é expectável e isso não causa dor. Claro que depois o resultado destas coisas do confinamento e destas coisas é exatamente isso, é assim, a gente sentir que de repente a nossa vida escorreu pelas mãos e eu agora não sei o que é de fazer. Sim, e em questões de decisões, nós principalmente nesta fase, houve pessoas que tiveram que tomar decisões críticas nesta fase, tanto a nível pessoal como a nível profissional, mas há uma coisa que depois nós queremos mudar de vida. Vamos supor que há aqui um caso que a pessoa quer mudar de vida. Muitas pessoas que se depararam com esta situação, que ou foram dispensadas da empresa onde trabalharam, ou têm que seguir outro caminho, ou querem entrar por um negócio pessoal. Mas para isso acontecer é preciso que nós tomamos uma decisão. E e eu falo por experiência, quando nós tomamos uma decisão comprometida, e eu acho que isto é um passo, e eu costumo dizer, as coisas da vida são tão fáceis, e é uma linha tão ténue, e está toda a nossa volta, e que nós complicamos tudo o que é fácil. Quando nós tomamos uma decisão comprometida, aliás, a decisão comprometida não é feita, ou a maior parte das pessoas não a tomam, porque não sabem como é que vão chegar lá. E eu digo exatamente o contrário. Quando nós tomamos uma decisão comprometida numa dificuldade, principalmente, ou num desafio, quando nós tomamos uma decisão comprometida, o como vai surgindo. Começamos a atrair pessoas e circunstâncias em que damos um passo pequeno, depois outro, e o como, mas tem que haver uma decisão comprometida. Quando há essa decisão comprometida, o como vai aparecendo. Começam-nos a aparecer sinais, começamos a as pessoas dizem que são coincidências que acontecem. Não há coincidências, tudo acontece com um propósito. Então a decisão comprometida é um passo muito importante. E isto, estamos a falar em confinamento, pode ser uma decisão básica, como, por exemplo, determinar, melhorar o meu estado de saúde mental e físico e emocional. Começar a fazer exercício físico. No primeiro confinamento, eu lembro-me que eu li um artigo que disparou o número de pessoas que começou a fazer exercício físico em casa. Uau. E que nunca tinham feito exercício físico. Portanto, quando eu falo de uma decisão comprometida, pode ser uma decisão grande, mas pode ser uma decisão pequena. A questão é que as pessoas acham que têm que dar logo passos grandes. Um objetivo grande chega-se com a concretização de objetivos pequenos, com passos pequenos. Portanto, quando nós tomamos uma decisão comprometida, não há que nos preocuparmos como é que nós chegamos lá. Porque o como vai-se desvendando pelo caminho. É a mesma coisa de nós irmos de noite a conduzir o carro com médios, nós vamos daqui Lisboa a Porto. Nós não estamos a ver o Porto. Nós só vemos um raio, neste caso uma distância, de 100, 150 metros à frente à medida que vamos andando. E a estrada vai-se revelando à medida que nós vamos andando. Isto é uma metáfora, por acaso, que eu uso sempre, que acho que é muito, muito útil para perceber que não temos que ver o caminho todo, não temos que ver os degraus todos, temos que ver um único degrau.
um degrau de cada vez. E antes desse degrau tem que haver uma decisão comprometida. Ok, bora lá, eu vou dar o meu primeiro passo. certo, Eu não tenho que saber como é que eu vou chegar lá. certo. A palavra como é para retirar do dicionário, porque o como vai surgindo. Ok? Faz sentido isto que eu estou a dizer? Olha, faz sentido, né, isto é muito giro, porque depois a gente vai mudando as palavras e vamos encontrando aqui pontos em comum, não é? Eu costumo dizer que nós, para chegarmos a um resultado, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, se for responsabilizada, ou seja, se nós nos responsabilizarmos por garantir a nossa parte, nós vamos começando a ganhar a tal resistência nas pernas, nas nossas ações, que nos vai abrir portas. Portas essas que muitas vezes a gente não sabe sequer que existem. E às vezes é muito interessante os meus clientes dizerem assim, eu quero aquele resultado. Mas eu quero tanto aquele resultado, eu já tenho isto tudo organizado. Mas depois isto não funciona. Porque as pessoas estão concentradas em cumprir certo plano, que estão a negar todas as oportunidades existentes que surgem, que não estão incluídas naquele plano. E quando tu falas isso, mesmo do como, é a grande oportunidade para isso, que é, eu disponibilizo-me para avançar, garantindo que controlo a minha parte, aquilo que eu posso fazer hoje. Claro que se a vida me entregar presentes, então eu devo ter a capacidade e a agilidade de os aceitar. Porquê? Porque eu não sei tudo. E a gente tem que ser humildes para perceber que não sabe tudo. Então pode vir através de um livro, que é aquilo que tu estás a dizer. Eu costumo dizer as sincronicidades da vida, né? Através de um livro, pode vir através de um vídeo que eu vejo, pode vir através de uma conversa que eu estou a ter contigo, pode vir através de uma live que eu estou a ver em direto, pode vir de qualquer forma que me vai dar um input daquilo que eu preciso de estar atenta para dar o próximo passo, para subir o próximo degrau. Mas é bom ter objetivos para nós sabermos para onde é que vamos, que é para não nos enganarmos no caminho. Mas devemos ter a oportunidade de ver todas as árvores que cruzam no nosso caminho, com um bocadinho de sorte, uma delas tem uma corda e eu consigo dar ali um salto. Exatamente. Olha, eu vou agora aqui, aliás, eu tinha pedido há pouco, se as pessoas que nos estão a ver no Facebook, se quiserem partilhar alguma coisa, que eu coloco aqui com o comentário e nós respondemos, ou alguma questão, eu vou responder aqui a alguns comentários que estão a aparecer no Instagram. Por exemplo, a Cris V. Chagas diz, mudança de hábitos. É Cristiano, sim. Sim, mudança de hábitos, desconstruir conceitos e crenças para reconstruir nova qualidade. Aquilo que estamos a falar são os tais paradigmas. É desconstruir aquilo que nós temos e construir aquilo que nós queremos. E os paradigmas é isso. E os tais 95% do programa que nos guia todos os dias, ou que nos conduz todos os dias, tem a ver com estes hábitos que nós temos lá. Estas crenças enraizadas. Vou ver aqui mais comentários. Abraço de luz aos dois a partir da África. Temos aqui a Laurinda. Okay. Bem-vinda, Laurinda. Eu neste momento não consigo perceber quem é que está online. Sim, não há mal. Mas se tiverem alguma questão, coloquem. Sim, e mesmo no interação. Exatamente, acho que estas lives também com interação com dúvidas ou com algum comentário que eu coloco aqui em direto no Facebook é sempre positivo, para nós podermos continuar aqui a nossa live. Entretanto, vamos continuando, vamos esperando Claro, se houver aí alguma questão, estejam à vontade. Se houver mais comentários ou alguma pergunta queiram fazer, nós colocamos aqui o comentário e responderemos. Continuando, outro recurso também muito importante em fase de confinamento, que para mim são todos importantes. Todos. Uns mais importantes que outros, mas todos são importantes. Que é ações não produtivas e ações produtivas. Okay. Nós temos mais ações não produtivas durante um dia, não de 24 horas, mas 12, sei lá, talvez mais de 12 horas de trabalho, ou talvez 12 horas de trabalho. Nós temos muito mais ações não produtivas do que ações produtivas. Certo. Eu deixo aqui esta dica, para quem está a ouvir. Quando nós conseguimos... Aliás, e vem-me agora um insight, que é uma coisa que eu uso muito com os meus clientes. O facto de nós, como nós temos os tais 60 a 70 mil pensamentos por dia, nós, para conseguirmos trabalhar um assunto específico, o mais importante é retirá-lo da mente
Assumo aqui a gata à frente. À vontade. E colocar num papel, ok? Então, quando nós pegamos num papel e numa caneta e começamos a escrever as ações não produtivas que nós temos, vamos descobrir muito mais ações não produtivas que nós temos durante o dia. Então, o objetivo é identificar as ações não produtivas e substituir por ações produtivas. Ok? Isto põe a nossa criatividade a funcionar. Nós começamos... e depois tem que haver um terceiro passo, que é o mais importante, que é a ação, que é implementar essas ações produtivas. Quando nós começamos a implementar essas ações produtivas, já estamos a criar um novo paradigma. Já estamos a criar um novo hábito. Estamos a deixar de lado um conjunto de hábitos, um paradigma antigo que nós não queremos, e estamos a começar a construir um novo. E quanto mais vamos metendo esse hábito diariamente, em rotina, um dia, em rotina, em repetição, chega a uma altura, já temos mais um paradigma construído, já temos mais um programa mental, mas daquilo que nós queremos, do tal disco de informação, e chega a uma altura já não precisamos de pensar que temos que o fazer, que ele já sai inconscientemente. Isto é muito importante, porque eu falei com muitas pessoas durante estas 2 fases de confinamento, em que tinham muita dificuldade, por exemplo, na gestão de tempo, que é uma coisa que nós podemos falar aqui também. E dentro da gestão de tempo eu não vou dizer centenas, mas eu vou dizer umas largas ações não produtivas numa ineficaz gestão de tempo. Queres falar um bocadinho sobre isso? Claro que sim. Olha, eu costumo dizer que não há gestão de tempo. Ninguém gera o tempo continua a correr. A gente gosta muito de utilizar essa expressão vou gerir o meu tempo. Ninguém gera tempo. As pessoas gerem tarefas e prioridades. Porque o tempo... o Instagram fica sem bateria. O tempo é uma coisa que vai passar. E a forma como nós vemos o que nos é oferecido em tempo é que vai mudar o resultado que a gente tem quando nós estamos a fazer alguma coisa. Portanto, se a gente assumir que o tempo não é um tema sequer de discussão, então resta-nos assumir a responsabilidade das tarefas que temos para fazer. Claro. Porque quando falamos em agendas, nós estamos a falar das tarefas. A agenda vai ser sempre uma agenda. Se a gente não escrever lá nada, ela vai continuar a ser uma agenda. Claro. Mas as tarefas que eu lá colocar é que vão se transformar na agenda produtiva ou não. Porque tem muito a ver com a forma como eu utilizo a ferramenta que tenho. E então, o tempo não é um tema. O tempo está disponível. Então, aquilo que eu vou encaixar é que é importante. Em fase de confinamento, o que é que acontece? Houve aqui uma fusão entre as atividades que são importantes e produtivas no nosso trabalho e as atividades que são importantes e produtivas na nossa família, que foi o descalabro. Porque eu estou a trabalhar, começo às 9 da manhã no meu trabalho, não tenho filhos para lidar, não tenho roupa para tratar, não tenho louça para lavar, não tenho almoço, não tenho refeições, não tenho lanche, não tenho nada. Mas em casa eu tenho um conjunto de atividades que de repente encaixaram ali no meu tempo e eu vou ter que as lidar o melhor que eu consigo. E esse é que é o grande desafio, que são as atividades que a gente dita não produtivas, mas que são atividades altamente produtivas para manter a nossa sanidade mental e inclusive a estrutura familiar, mas que se nós tivermos muito tempo dedicado a elas, quem trabalha principalmente por conta própria não vive. Espera então que o dinheiro caia da telha. Portanto, o que é importante aqui? Primeiro, nós temos um horário definido para cada uma dessas tarefas, porque as crianças vão precisar de apoio, porque nós vamos precisar de fazer almoços. Eu tenho cá 2, eu tenho que dar os lanches, tenho que treiná-las para elas serem autónomas, tenho que ouvir quando elas choram porque estão frustradas porque não conseguiram fazer o trabalho, e tenho que também fazer as tarefas todas. E como há uma colega minha, um dia pôs assim no Facebook: estamos em confinamento, não sei de onde é que veio tanta roupa para lavar. E parece que as pessoas andam sempre os miúdos continuam a sujarem-se. Porque é exatamente isso, porque como está em observação direta no nosso dia-a-dia, de repente essas tarefas invadem a nossa agenda. Claro. Agora, como é que é o meu horário de trabalho? Quando é que eu faço as tarefas de casa? E o que é que eu pretendo fazer para ter tempo de qualidade nas minhas filhas? E neste caso na família. Isto é tudo tempo. Isto é tudo prioridades.
o tempo vai continuar a existir. Sim, e também vou acrescentar aí uma coisa que é muito importante, estavas a falar na questão familiar, porque a maior parte das pessoas se preocuparam só neste segundo confinamento em questões pessoais e profissionais, mas conciliar a parte pessoal, a parte profissional e ainda a parte familiar com a telescola, eu sou o caso vivo disso também, não é uma tarefa fácil, mas não é difícil. Eu costumo dizer, não é nada difícil, há tarefas menos fáceis. É tudo uma questão de adaptação em termos de horários. E estavas a falar na questão de tempo, é tudo definir blocos de tempo para aquilo que é necessário fazer. E durante aquele espaço de tempo não se fazer só aquilo que se está a fazer exclusivamente, mais nada. O que é que acontece? Quando nós estamos a fazer uma tarefa, a nossa mente está a saltar para mais 3 ou 4 ou 5 ou 6. E saltamos para esta, fazemos aquela, depois paramos, depois voltamos outra vez. E isso é uma péssima forma de gerir o tempo. E é obrigar-nos também, obrigar a nossa mente a estar concentrada só ali naquele momento presente durante aquele período de tempo. Quanto mais exercitarmos a nossa mente com esses comandos, mais ela vai ficando disciplinada. Eu chamo de disciplina, e não no mau sentido, porque eu não gosto muito da palavra disciplina, porque há pessoas que podem achar que é muito forte, mas a disciplina é de nós darmos um comando a nós próprios e seguirmos, ok? Certo. É só isto. Porque isto na questão da disciplina, diz isto, desculpa. Porque nós não somos multitask. Isso é uma teoria... É bonito dizer, eu sou multitask, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós não fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Nós dispersamos a nossa atenção por várias coisas. E então a produtividade concentrada naquela coisa vai baixar. E agora, é bonito, não é? A gente está uma hora a fazer aquilo, só que depois a gente muitas vezes não consegue garantir o resultado dessas coisas todas ao mesmo tempo. Claro. E nós não temos isso, porque nós somos pessoas, ou melhor, temos tudo desenvolvido para conseguirmos concentrar. Só que, claro, que se nós tivermos uma mesa desarrumada, a louça para lavar e não fizermos porque não nos apetece, vamos recebendo estímulos de confusão e então nós ficamos assoberbados. Então sentimos mesmo que temos que estar a lidar com isso tudo. E claro. Então, nós não somos isso. E às vezes as pessoas gostam muito de dizer assim, eu consigo, é giro, eu sei que é giro, não é? É giro, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente faz muita coisa, muitas vezes é mal, mas fazemos. Sim, nós fazemos muita coisa, mas depois chegamos ao final da semana não produzimos nem metade daquilo que nós queríamos produzir, não é? E não controlamos o resultado. A questão é essa, pois é a gestão da produtividade, a gestão do tempo versus a gestão de produtividade. Nós fazemos muita coisa, mas depois chegamos ao final, o que é que eu produzi? Zero. Não digo zero, mas 10%, 20% é aquilo que eu queria produzir. E é esse o principal na gestão de tempo / produtividade. Okay? Por isso é que se fala muito nos KPIs, por isso é que se fala muito que é os indicadores de produtividade, os indicadores de atividades produtivas, fala-se muito disso, para medir o desempenho. Claro que isto é mais falado nas empresas, mas se todas as pessoas chegarem ao final do dia e medirem a quantidade de atividades que fizeram, e se chegaram ao fim do dia com a tarefa cumprida, elas vão dormir muito mais descansadas. Claro que sim. Bom, eu vou voltar novamente a reforçar alguém que queira deixar alguma questão, tanto no Instagram como no Facebook. Nós temos muito gosto em responder, ou algum comentário, e vamos continuando. Claro. Eu agora vou voltar para uma área que eu gosto imenso, vou falar sobre um tema que eu gosto imenso. Eu não sei se tu praticas ou não meditação, mas todas as respostas que nós temos, nós procuramos, fomos formatados, fomos ensinados a viver e a pensar desta forma. Que é, nós gostamos de procurar as respostas sempre no nosso exterior. Tudo o que está fora. E as respostas, nenhuma delas está no exterior. Uhum. O ambiente externo, ou o nosso exterior, é um espelho daquilo que nós temos dentro. Sim. E as nossas respostas estão todas dentro. Por isso é que a meditação, e não só, há outras o yoga também é outra forma de trabalhar e conhecermos um bocadinho melhor. A questão é que há alguma dificuldade, e todas as pessoas com que eu começo a introduzir nos meus tratamentos, nas minhas sessões individuais, a meditação,
a maior parte das pessoas tem muita dificuldade porque é o tal mente macaco. Nós andamos a mil, os tais 60, 70 mil pensamentos. Mas quando nós começamos, a pouco e pouco, a começar a aprender, a disciplinar a nossa mente, nós começamos a conseguir baixar o ritmo mental, o nosso ritmo cardíaco, o nosso ritmo de andamento, e entramos num estado mais calma, mais paz, onde nós conseguimos parar e pensar para fazer as coisas. Porque a meditação é muito boa para isso, é porque nós conseguimos estar mais abertos às respostas, conseguimos pensar, conseguimos puxar pela nossa criatividade e exercitamos as nossas faculdades mentais, que a seguir já vou falar sobre elas. Mas gostava de saber, na tua opinião, qual é a tua opinião relativamente à meditação e os benefícios que ela tem, não só em fase de confinamento, mas principalmente, estamos a falar este do nosso tema, quais são os principais benefícios, tanto físicos como mentais, para uma pessoa que começa a praticar a meditação? Olha, eu pratico a meditação, eu não sou assim uma grande guru nessa área. Eu pratico meditação, olha, eu estou a ficar sem bateria, preciso aqui de pôr isto a carga, porque senão ficamos aqui no Instagram sem ver se eu consigo pôr sem fazer feedback. Vamos só testar aqui uma coisa, portanto peço-vos só aqui um bocadinho de paciência. Ver se eu consigo fazer aqui. Isto, eu acho que não... Agora não se ouve. Deixei de ouvir. Estamos sem som. Já está. Agora está. Está ok. É que eu estou a ficar sem... Eu fico... Olha só, o Instagram foi abaixo, não sei se percebes. Foi abaixo, deixa lá ver se eu consigo pôr isto aqui. Vê lá se faz feedback. E agora? Não, está ok. Está ok. Está ok? O Instagram está bom? Está. Olha, acabou a live no Instagram. Não. A Isa Mestrinha é que saiu. Eu é que saí. Então, espera aí, desculpem as pessoas no Instagram, mas olha, isto, como é que eu saio? És tu que me convidas? Convida-me outra vez. Eu sou assim, sou uma descarada. Podes-me convidar novamente? Espera só um bocadinho. É que agora está a carregar. Ora, Isa Mestrinho, ok. Ok. Tá? Ok, pronto. já cá outra vez. Vamos continuar. Não, está a fazer eco. Está a fazer eco, espera aí, e agora? Agora penso que não. Não, agora não. Está ok. Não está, pois não. Depois eu baixo o som. Ok, então baixar o máximo possível. Já está. Está toda a gente a ouvir bem, não está? Não há eco nem há nada. Pronto, ok. Então vá. Eu ouço um bocadinho do meu eco, sim. Ouves? Então eu faço isto aqui. Vê lá agora. Ok. Eu acho que assim fica bom. Okay. Vê lá agora. Não, agora está bom. Está bom? Pronto, ok. Então, estávamos a falar sobre a meditação, os principais benefícios que a meditação tem. Ok. Então é assim, a meditação é uma prática que eu já faço há uns... Eu comecei a fazer em 2015, porque houve uma altura da minha vida comecei a ter mesmo índices de stress elevado e fez com que eu comecei a fazer exames, eu era novinha, né? Tinha 30 e picos anos, e então eu comecei a fazer exames com regularidade ao coração. E então deram-me comprimidos aos 34 anos para o cardíaco, para pôr debaixo da língua. Eu disse assim ao meu médico, nem pensar, eu não tomo nada. Então cheguei à casa, fui à internet como baixar os índices de stress e encontrei a meditação. Basicamente é isso. Eu não fui a nenhuma escola, não fui nada, encontrei a meditação. Isto estou a falar da minha experiência. A meditação é difícil, principalmente quando nós temos uma rotação de dia muito elevada, somos muito ativos. E então, acalmar a nossa mente e permitir que os pensamentos fluam e a gente se torne um observador dos nossos pensamentos é um desafio, mas é possível de nós treinarmos a nossa mente. E isso eu falo por experiência própria, principalmente quando ninguém me explicou como é que se fazia meditação. Foi tudo autodidata. Passados uns anos... Mas eu vou dizer uma coisa. Quando comecei a fazer meditação, eu comecei a fazer perguntas a 1000 pessoas como é que se meditava.
Pois, mas ninguém tinha uma resposta certa. Não, mas não há uma resposta certa. Aí é que está. É que as pessoas pensam que há uma forma eficaz de meditar. Não há. Todas. Agora está a fazer eco. Está a fazer, não está? Era isso que eu estava a ouvir. Está. E todas as pessoas me deram a mesma resposta. Certo. Que não há uma forma eficaz de meditar. Cada um adapta-se àquela que encontra e que se encaixa e que se revela sendo a melhor forma. Há pessoas que vão buscar e visualizam coisas, outras focam-se na respiração. Portanto, não há uma forma eficaz. Cada um vai descobrindo a sua. Certo. E então eu testei várias. Eu fiz meditação induzida, eu fiz meditação ativa, fiz meditação, pronto, investiguei, pronto. O que é que eu achei interessante na meditação? A meditação permite-nos que Olha, temos aqui um comentário. Temos aqui uma pergunta. Eu já respondo. Posso só continuar aqui com a meditação? Que é o quê? A meditação permite-nos baixar essa atividade mental, esse impulso de pensamentos que nós temos e que muitas vezes nós não nos disponibilizamos para parar e deixar não ser tão influenciadas. E uma prática de meditação permite que nós treinemos o nosso cérebro. Por isso é que tem efeitos a longo prazo. Só que as pessoas precisam, é como correr. Se tu deixas de treinar os músculos, tu vais perdendo capacidades. Então, a meditação deve ser uma prática. Eu faço meditação todos os dias e quando não consigo fazer de manhã, faço à noite. Por causa disso, eu fiquei muito mais calma. Nunca tomei um medicamento para o coração. Quando eu tenho índices de stress elevado, eu acalmo, faço um bocadinho de meditação e aprendo a controlar os pensamentos, porque é isso que é um impulso para essa oscilação. No fundo é isso. Vamos responder aqui à Sónia Dias, este comentário. Que conselho dão a alguém que planeia o dia ao pormenor e não termina enquanto não acaba as tarefas todas que definiu? Coisa a dizer. Isso é interessante. Não sei, queres responder? Não, responde tu. Eu depois posso dar a minha opinião. Olha, então é assim. Eu gosto muito daquele conceito de planeamento em que nós também nos integramos no planeamento. Porque quando nós temos que não acaba as tarefas todas, ou seja, não terminamos o nosso dia de trabalho enquanto não acabamos as tarefas todas, e isso estarmos a tirar vida, então significa que nós estamos a fazer um planeamento super produtivo, mas esquecemos nós lá no planeamento. E com parte pessoal, que é a parte pessoal, nós temos que lá estar incluídos. Parte pessoal e parte familiar. Isto já responde um bocado aqui à dúvida da Sónia Dias. Temos que colocar o nosso tempo. Temos que lá nos colocar a nossa ecologia interna. Porque o que é que acontece? Nunca se esqueçam de uma coisa, nós somos uma máquina, não é? Então, se nós começarmos a elevar muito o nível de exaustão, nós vamos compensá-lo. Porque é inato, nós vamos fazê-lo. Agora, nós podemos-lo fazer quebrando a nossa produtividade ou vamos-lo fazer também prejudicando a nossa família, porque isso depois afeta-nos emocionalmente e o nosso equilíbrio emocional. Claro. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Perceber até que ponto essas tarefas são ecológicas de fazer durante o dia e reservar, se calhar, algumas tarefas para o dia seguinte, mas que se houvesse tempo nesse dia, a gente consegue as integrar porque fomos altamente produtivos. E isso alivia a carga de esperar até ao final do fim das tarefas para conseguir viver. Então significa que lá está, a vida, as tarefas mandam na vida e não é a vida que, não é as nossas decisões que mandam na nossa vida. Eu aí acrescentava mais duas coisas aqui à Sónia, que é a maior parte das pessoas acha que tudo é prioritário, que tudo é urgente e não é. Não é. Eu posso agarrar num planeamento de alguém, num planeamento diário, e vou lá, mostro-me esse planeamento que tem lá 25 tarefas, e eu vou chegar lá e vou dizer assim, destas 25, se calhar só 10 aqui é que são prioritárias. Mas a pessoa quer fazer as 25. Certo. Isto responde um pouco, porque nós queremos fazer muita coisa e que não é prioritário. Ponto número 1 para mim, Sónia Dias, é gerir prioridades. Porque não é tudo prioritário. E que nós achamos que é prioritário e que então queremos fazer tudo. A nossa mente é que diz que é prioritário e não é prioritário, é gerir as prioridades. Depois, um planeamento também existe para ir
gerindo ir aumentando a eficácia semana a semana. Eu não tenho que fazer um planeamento numa semana e fazê-lo 100%. Eu costumo dizer, quando nós fazemos um planeamento para gestão de tempo, se nós aumentarmos 1% todos os dias, ao final do ano, nós somos 365% mais eficazes. Portanto, é a questão de que nós não temos que fazer os 100% do planeamento. O objetivo é irmos aumentando. Esta semana consegui fazer 50% do planeamento. Para a semana vou fazer 60%. Mas nunca chegar aos 100%, porque aí depois entra aquilo que tu disseste. Depois esquecemos da nossa parte pessoal e da nossa parte familiar. Mas eu vou só vincar mais uma vez isto que eu falei há pouco, que é nem tudo é prioritário. Nós é que achamos tudo o que lá colocamos que temos que fazer nesse dia e é prioritário, e não é. Olha, posso só aqui, eu tenho uma teoria relativamente às prioridades. Eu costumo dizer que as pessoas que andam sempre a apagar fogos, não é? Aquelas que acham que tudo é muito importante fazer. Eu costumo dizer que sempre que nós temos muita coisa prioritária, é porque nós não fizemos aquilo que era importante. Claro. Porque o importante é que garante o nosso resultado. A prioridade, a urgência, é aquilo que vem para tapar o buraco daquilo que nós não fizemos no passado de importante. Claro. E então, nós gerimos uma agenda, garantindo que temos que terminar como se o mundo no dia seguinte acabasse. Significa então que se o mundo no dia seguinte acabasse, a gente preferia estar com a nossa família abraçados do que estar a terminar as tarefas que deveriam ser feitas. Claro, portanto, às vezes é preciso também um ato de fé, que nós temos um amanhã, que há uma oportunidade de decidir de forma diferente e olhar para as tarefas no sentido do que é que eu posso fazer de forma diferente para conseguir fazer mais e melhor e em menos tempo. Claro que e sim. eu vou partilhar também aqui uma teoria que as pessoas que me estão a ouvir no Instagram já trabalharam comigo e conhecem-na muito bem. Que eu dizia assim, eu era diretora financeira, então eu dizia assim, para as minhas pessoas, né, porque eu tinha uma equipa para gerir, e então eu dizia assim, todo o relatório que demora mais de 5 minutos a produzir não é um relatório, é um trabalho. O que significa que o tempo que nós demoramos a produzir o trabalho, o relatório, é porque nós não estamos a conseguir organizar e automatizar a informação que gera em reflexo o próprio relatório. Então, tudo o que é rotineiro é possível de automatizar. A pergunta é, o que é que das suas tarefas, Sónia, é possível você automatizar ou delegar para garantir que você tenha o resultado que você quer, para quando chegar ao final do dia, você tenha a sensação de que já cumpriu tudo. Porque muitas vezes nós queremos ser indispensáveis e então nós tornamos-nos, sim, indispensáveis, mas no trabalho e perfeitamente dispensáveis na nossa vida, porque não a conseguimos viver. E então isto é só para você refletir e ver se lhe faz sentido e o que é que você está disposta a fazer para mudar essa rotina. Porque senão depois acaba por não viver, vai tirando vida. Sónia Dias, espero que tenha sido útil estas dicas vindas aqui da Isa. Se alguém que nos estiver a ver que quiser acrescentar mais algo... Eu tenho aqui uma pessoa que trabalhou comigo, diz assim, verdade, Isa. Sim. Se alguém quiser deixar mais algum comentário aqui no Facebook ou no Instagram, para nós temos todo o gosto em responder. Claro. Entretanto, também estamos praticamente na hora, mas se houver alguém que queira colocar mais alguma questão, nós podemos responder. Agora entramos aqui na reta final. Eu queria falar primeiro no círculo da escassez. A escassez não tem a ver só com questões financeiras, tem a ver com tudo na nossa vida. É um ciclo que nós vivemos tipo um rato na gaiola. Na rodinha. E depois, no final, quero falar um bocadinho sobre as faculdades mentais, que é isso que também acho que são coisas muito importantes para nós podermos desenvolver nesta fase de confinamento e que nós não desenvolvemos, porque nós trabalhamos em piloto automático. O ciclo de escassez, o que é que acontece? Nós temos um resultado, isto é que acontece com a maioria das pessoas, é transversal a todos. Temos o resultado que nós não queremos. E envolvemos emocionalmente com esse resultado. Ficamos focados naquele resultado que nós não queremos. E envolvemos emocionalmente, o nosso comportamento vai de acordo com essa emoção que é negativa e vai gerar os mesmos resultados. Portanto, isto é um ciclo vicioso.
Andamos sempre aqui. Porquê? Acontece algo que eu não quero, eu foco naquilo. Estou uma semana a pensar naquilo. Como é que nós podemos inverter esta situação? Através também de um ciclo, que é, temos o resultado que nós não queremos, tomar consciência dele, mas não desenvolvermos emocionalmente com ele. Então, começar a trabalhar uma das faculdades mentais, que é a criatividade, e começar a arranjar soluções. Quando eu começo a trabalhar a minha criatividade, a minha emoção muda, o meu comportamento muda e os meus resultados mudam. E é uma coisa tão simples e tão básica, mas nós não fazemos isso porque nós estamos programados para nos focarmos no negativo. Estamos programados nos tais 95% naquilo que nós não queremos. A escassez, posso falar agora da escassez financeira, mas não é só isso, em todas as áreas da nossa vida. É tudo. Tenho um resultado que eu não quero, eu estou focado naquilo, eu só penso naquilo. E a minha mente, tivemos a falar ontem sobre a mente, se não houver pensamentos, a mente não existe. A mente só existe quando há pensamentos. Certo? Então eu vou usar a mente para a única coisa que ela é útil para nós. Era para trabalhar para a criatividade, que é uma das faculdades mentais que nós temos, e para co-criar aquilo que eu quero no futuro. Ok? Faz sentido? Não, claro que sim. Claro Estes ciclos de escassez, acho que se nós começarmos a ter consciência realmente que nós funcionamos desta forma em piloto automático, começamos a perceber que quando chega ao resultado que eu não quero, e muitas pessoas tiveram agora, durante esta fase de confinamento, resultados que não tiveram, infelizmente, que não queriam, começar a pensar naquilo que eu quero e começar a trabalhar a nossa criatividade. E quando eu começo a trabalhar com a criatividade, começam-me a surgir ideias, começa-me a vir a motivação, a inspiração, a energia, e logo a consequência do meu comportamento é diferente e os meus resultados vão ser diferentes. Olha, sabes que eu não gosto de dar nomes. Olha, temos aqui, desculpa, olha, a Sónia agradeceu e temos aqui mais... Temos aí uma pergunta. Temos aqui a Maria Paula Lopes. Aquilo que não gostamos no outro é o que temos de mudar em nós. Queres que eu responda? Podes responder. Então é assim, nós gostamos muito, nós quando temos um estímulo externo e se vai ressoar, ou seja, nós vamos nos identificar ou vamos encontrar alguma resposta para aquele estímulo, quer seja um evento, um objeto ou inclusive uma forma de interação. Quando nós gostamos e sentimos-nos bem com determinado estímulo, significa que nós temos no nosso reservatório alguma coisa que nos inspire e aquilo nós conseguimos, nós ligamos-nos e dizemos, epá, boa. Tudo aquilo que é diferente daquilo que nós temos no nosso interno pode nos causar medo se for uma coisa nova, é normal, porquê? Porque o nosso cérebro vai preservar a espécie, não é? Não se esqueçam, vai-nos preservar, ou então vai-nos despoltar alguma emoção guardada negativa que nós muitas vezes não sabemos sequer que a temos ou não queremos lidar com o assunto. Claro. Então, quando nós não gostamos de alguma coisa no outro, está muito relacionada com a reação emocional que eu tenho ao estímulo que ele está a fazer em mim. E então, nós precisamos mudar em nós neste sentido, não é porque o outro esteja errado, é como é que eu interpreto aquele evento em mim e o que é que eu preciso para aprender a lidar melhor, para conseguir lidar com aquela relação como outra qualquer que apresenta o mesmo estímulo. E isto acontece muito nas relações emocionais, relacionamentos com companheiros e companheiras, como também com amigos. Eu vou-vos dar um exemplo bastante prático que isto acontece. Se eu deixo sempre um amigo meu abusar da minha boa vontade, e eu quero que ele deixe, e eu fico ressabiada depois no fim de estar a dar boa vontade, então se eu fico ressabiada é porque eu não estou a dar de boa vontade mesmo. Ou então eu estou a deixar de ser abusada. Então o que é que eu tenho que mudar? Tenho que começar a dizer que não, que é para eu começar-me a sentir melhor, para não deixar esgotar a minha paciência. Mas se eu não fizer essa mudança em mim, vem outro amigo, outro companheiro, um colega de trabalho, um patrão, vai fazer exatamente a mesma coisa, com outro contexto, outra experiência, e eu vou ter exatamente o mesmo comportamento, enquanto eu não vou mudar esse padrão. E o padrão é coisas práticas, de ações e dizer, neste caso é um não, mas poderia ser, por exemplo,
sei lá, responder diretamente, ou então defender a minha ideia e falar a minha verdade, porque muitas vezes somos nós que causamos aquela reação. Portanto, é a forma, por isso a mudança é em nós, mas não é pegarem no chicote emocional e estar ali, tchau, ali a bater. Não, eu costumo dizer que nós, todas as pessoas são as pessoas que se cruzam na nossa vida são um espelho daquilo que nós temos dentro. Eu estavas a dizer isso por outras palavras. Portanto, sim. É algo que nós temos em nós, sim, mas algo que temos que trabalhar em nós em termos de reagir ou responder. Portanto, e ao fazermos isso, já estamos a trabalhar essa parte do espelho em nós, automaticamente, ok? É na resposta, no reagir ou responder. Maria Paula Lopes, espero que tenhamos conseguido responder à dúvida. Eu costumo, sabes, Paulo, deixa-me só complementar aqui uma coisa. Eu costumo utilizar esta expressão. O outro só nos faz aquilo que nós já fazemos a nós. Ele só está a refletir isso. Se eu já faço isso a mim, se eu já me coloco em segundo lugar, então o outro só está a refletir aquilo que eu já faço a mim. Então a oportunidade que eu tenho é de perceber onde é que eu preciso melhorar a minha relação comigo, que é para deixar que o outro não faça alguma coisa que eu não gosto. E ainda posso acrescentar mais coisas, que é ações reprimidas, que nós reprimimos uma vida inteira, esse género de situações, ou pessoas ou circunstâncias, vão ser atraídas para sair essa emoção cá para fora e nós percebermos, portanto, acaba por ser, é o que nós temos cá dentro, sim. Porque essas pessoas ou circunstâncias vão trazer essa emoção suprimida, ou de raiva, ou de explosão, ou qualquer coisa que nós temos cá já durante há muito tempo, por outras situações quaisquer, e vem essa pessoa ou circunstância para essa emoção sair e nós podemos trabalhá-la. Porque se ela, enquanto está suprimida, não podemos trabalhá-la. Ela tem que ficar para fora. Portanto, acaba por ser, tudo o que nós estamos aqui a dizer é mais ou menos a mesma coisa, que é, sim, aquilo que nós não gostamos no outro é o que nós temos de mudar em nós, que nós temos cá dentro, sim. É uma emoção que nós temos cá dentro. Algo que nós temos que mudar. E ainda existe aqui outra coisa. Temos não. Eu não gosto do temos. Podemos. Não temos. E ainda existe aqui outra coisa. Às vezes, a gente até gosta, mas não temos a coragem de admitir que gostaríamos, ou a coragem de exercer aquele direito. Vou-vos dar um exemplo. Isso acontece muito com as pessoas que são muito audazes, pessoas que têm muito pelo na venta e que têm a mania que sabem. Essas são as expressões piores que existem, né? Olha, aquela tem cheia dela própria, olha, ela tem a mania que sabe, etc. Muitas vezes nós reprimimos o comportamento do outro e não gostamos, que achamos que ele está a ser abusivo. Mas, no fundo, em vez de nós reprimirmos e julgarmos, se nós tivermos a oportunidade de elogiar, dá-nos a oportunidade de crescimento. Em vez de estarmos ali a julgar o outro e destilar veneno. Sim, eu gosto muito de metáforas e vou responder esta pergunta da Maria Paula Lopes apenas com um gesto. Nós, quando apontamos para alguém, nós estamos a apontar um dedo para a pessoa e estamos a apontar 3 para nós. Eu costumo dizer 4, porque eu faço assim. Pronto, ok. Mas quando nós estamos a apontar, tu és isto, tu és aquilo, nós estamos a apontar um dedo para a pessoa e 3 para nós. Portanto, isto responde de uma maneira metafórica à pergunta da Maria Paula Lopes. Por isso é que a inveja é uma admiração. Eu costumo dizer que a inveja é uma admiração mal gerida. É mal gerida. Sim, mas nós costumamos dizer que aquela pessoa provocou-me este mal-estar, eu não sei o quê. A pessoa provocou. Nós temos a capacidade de decidir se essa pessoa nos deixa num estado emocional negativo ou não. Portanto, o estado de emoção é nosso. Exatamente. E é isso que nós temos de trabalhar em nós. Até deixar de nos envolvermos emocionalmente com a pessoa ou com a circunstância. Portanto, a decisão é sempre nossa. Reação ou resposta. Ok? Isa, vamos só terminar, que já passámos um bocado da nossa hora. Eu vou só falar aqui um pouco, muito rapidamente, sobre as faculdades mentais, que acho que eu digo sempre que são músculos que têm que ser exercitados como outro músculo qualquer quando nós vamos ao ginásio. E que nós não exercitamos porque vivemos em piloto automático, porque fomos ensinados a não trabalhar com as nossas faculdades mentais. Fomos habituados a trabalhar mecanicamente. Olha, a Maria Paula Lopes... nós fomos habituados a trabalhar mecanicamente e não trabalhar com aquilo, com os maiores recursos, eu costumo dizer, os nossos maiores tesouros, que são as faculdades mentais. Que é a percepção
o desejo, a razão, a imaginação, a memória e a intuição. Tudo isto desenvolvido, trabalhado, musculado, começamos a trabalhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Deixamos de reagir àquilo que nos acontece no nosso exterior e começamos a viver, a co-criar aquilo que nós queremos, a criar a vida que nós queremos, de uma forma em paz, em harmonia, em equilíbrio com as leis universais que elas existem, não é? E trabalhando todas estas faculdades mentais, nós conseguimos, eu acho que é isso, eu acredito cada vez mais, porque é isso que nós viemos cá fazer ao mundo, que é aprender a trabalhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Tomarmos consciência daquilo que acontece à nossa volta, no exterior, mas quando é algo que nós gostamos, tudo bem. Quando é algo que nós não gostamos, não desenvolvemos emocionalmente, é o que é. E a partir daí, começar a trabalhar de dentro para fora. Quando começamos a trabalhar de dentro para fora, a magia acontece. Sim, sem dúvida. Sim, não é? É, sem dúvida. Sabes que dessas faculdades todas há uma que eu gosto muito, que é a imaginação. Nós, quando somos crianças, temos uma capacidade enorme de sair da nossa realidade. Tudo é uma fonte de possibilidades. Só que depois nós vamos perdendo a imaginação. Nós vamos perdendo aquela vontade de descobrir o novo. E o descobrir o novo faz parte dos nossos pilares da vida. O Anthony Robbins tem, inclusive, umas 6 necessidades do ser humano. E uma delas é a certeza, que é a primeira, mas a segunda é a incerteza. E a incerteza trabalha-se exatamente com o aceitar o novo, aceitar a descoberta, e muitas vezes, quando nós não temos novo e descoberta, temos que utilizar a imaginação. E a imaginação permite-nos aceder a outros recursos do nosso cérebro, não é? E criar e co-criar, através das nossas ações e decisões, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Só que é tão interessante que nós somos tão bons a castigar-nos e somos tão maus a impulsionar-nos. E muitas vezes a gente não precisa de ir para o mundo e dizer, eu estou aqui. Precisamos é de ter a imaginação para despoltar a criatividade, não é? De, ok, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou alcançar aquilo? Que é tão diferente. E em vez de estarmos a olhar para os outros e ver os problemas todos que existem no mundo, é perceber como é que eu consigo sobreviver desta confusão toda. Claro, eu acho que a grande aprendizagem deste confinamento é isso. É olharmos para os problemas todos e ver como é que eu consigo sobreviver disto tudo. Sim, não somos nós que somos maus para nós, é a nossa mente é que nos conta histórias que não são verdade. E que nós, quando começamos a perceber que os filmes vêm todos daí e tomar consciência, é isso, acho que é esse caminho, e acredito que é esse caminho que nós viemos todos fazer, é relembrar quem realmente nós somos. E a partir daí, a nossa mente deixa-nos de castigar, porque nós somos castigados e fustigados pela nossa mente, única e exclusivamente. Que é o que tem, que é tão interessante, que é o que tem também as grandes oportunidades, porque é através dela que nos permite tomar as grandes decisões. A questão é o que é que a gente está disponível. Por isso é que eu disse há pouco, não já há bocado, que disse que a mente, no início, que a mente, que o que tem de bom ela é precisa, logicamente. Agora é preciso separar o que não interessa dela, que é, sei lá, 90%, que são os filmes que nos contam a vida inteira que não são verdade, e usar os outros 10% para aquilo que realmente que ela é boa, que é co-criar, visualizar, criar, neste caso, desenvolver a criatividade. Portanto, e numa decisão, etc, etc, etc. Isa, muito obrigado por este bocadinho. Paulo. Ultrapassámos aqui um bocadinho o nosso horário estabelecido, mas pronto, isto são temas que nós foi bom, e tivemos aqui com pessoas com dúvidas também muito interessantes. Sim, claro. Obrigado mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. E pronto, e deixamos aqui mais uma vez aqui estas dicas que acho que muitas delas são coisas tão simples de se fazer, e se nós começarmos a implementar no nosso dia-a-dia, começam a gerar resultados realmente diferentes. Como dizia o Einstein, querer resultados diferentes e fazer a mesma coisa todos os dias é insanidade mental. Portanto, eu acho que é isso mesmo, que acho que queremos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Não há dúvida nenhuma.
temos que ir por caminhos diferentes, temos que circular por caminhos diferentes, temos que conhecer pessoas diferentes, porque senão vamos ter sempre os mesmos resultados. Claro, ok? Isa, um beijinho muito grande. Um beijinho obrigado grande. por teres aceito o convite e pela tua partilha fenomenal que tiveste aqui hoje perante esta live. Tá? Obrigada eu Isa. por todas as pessoas, inclusive a todos os apoiantes que vieram aqui. Exatamente, no Instagram também e do Instagram, Facebook. estou ali a dizer. E aqui Exatamente. também. Obrigado às pessoas do Facebook e do Instagram por estarem presentes aqui hoje. Muito obrigado. Isa, obrigada, até já tchau. então. Até já. Tchau. Até já.